Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Anishounen. Hoje a gente vai fazer o avanço completo do episódio 64 de Black Clover, que assim como os anteriores está muito incrível, cheio de reviravoltas e até algumas revelações. Veremos então os grandes poderes por trás dos fios vermelhos do destino. Asta em seu modo demoníaco irá enfrentar Vanessa. Já lembrando que como é o quadro de avanço aqui do canal, ele vai ter spoiler do mangá de Black Clover, pois como o próprio nome já diz, a gente vai avançar um episódio da história. Mas é claro, já deixa o seu gostei aí embaixo pra gente cumprir a meta de 5.000 likes nesse vídeo, e se inscreve no canal se for novo por aqui. Enfim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente viu no avanço do episódio 63 e também no episódio que acabou de ser lançado, o Asta pela primeira vez despertou a sua incrível transformação demoníaca. Um poder que jamais havia sido visto antes. Seu corpo estava transbordando de anti-magia, e naquele momento, ele era praticamente invulnerável. Isso foi dito pela própria Rainha das Bruxas. Mas é claro que nem tudo são flores. O Asta só conseguiu despertar esse modo graças à magia de marionete das bruxas, que havia sido implantada diretamente no sangue de Asta. E como eu já expliquei no meu vídeo sobre essa transformação, que tem um card aparecendo aí na tela pra quem ainda não conferiu, vê depois desse avanço, a anti-magia presente nas espadas de Asta vai até seu corpo tentar consumir o seu mana. Nesse caso, o mana da rainha. E gente, um detalhe é que nesse momento ela já demonstrava conhecer essa transformação, e também demonstrava ter um plano malicioso por trás da ajuda que deu aos touros negros. Após a vitória de Asta sobre Ladros, a bruxa nem mesmo dá tempo dele comemorar, e então revela o seu verdadeiro plano. A rainha, sem nenhum esforço, novamente transforma Asta em seu modo demoníaco, mas dessa vez ela toma total controle pelas ações do garoto. A primeira missão que dá a ele, acabar com seus próprios companheiros de equipe, começando por Noelle. A bruxa queria que alguém da realeza de Clover fosse morta pela espada do seu novo soldado, e é então que Vanessa implora para que ele parasse. Ouvindo os gritos dela, o Asta, que deveria estar inconsciente nesse momento, consegue pausar os seus movimentos, mas isso não foi o suficiente. Com a magia da rainha em seu corpo ligada diretamente em seu sangue, Asta não conseguia escapar do seu poder nem com toda a ajuda de seus companheiros. Só a própria rainha poderia o libertar. E a única coisa que ela pensava nesse momento era em usar os poderes do seu novo soldado e também obrigar a Vanessa a invocar o seu poder oculto. E olha, isso realmente aconteceu. A Vanessa invoca o seu poder que desperta na forma de um pequeno gato. Mas esse poder não nasceu para dar à rainha o fio vermelho do destino, mas sim para proteger os seus companheiros de equipe. Já resumindo isso, vamos continuar do capítulo 100 e 101 do mangá de Black Clover. Vamos fazer o avanço do episódio 64. Vendo ao longe a manifestação desse gatinho, a bruxa questiona se o verdadeiro poder da Vanessa havia realmente despertado. E é então que ela decide testar aquilo, ordenando que Asta execute seu golpe final em Noelle. E enquanto o garoto a atacava, aquele gatinho simplesmente saltou em seus ombros, mas nada havia acontecido. Asta então o arremessa para trás e decapita Noelle. É aí que aparentemente alguns segundos voltaram no tempo, parecia que o destino havia mudado. A rainha novamente ordena que Asta mate Noelle, e então ela se questiona pelo fato de acreditar que isso já havia acontecido antes. Então mais uma vez Asta parte para atacar a garota, enquanto aquele gatinho novamente encosta em seus ombros. Só que dessa vez, ao grito de Vanessa pedindo para que ele parasse, ele realmente para. A rainha estava completamente chocada com o que estava acontecendo. Vanessa havia conseguido alterar o destino de Asta. É então que após a proibição de atacar Noelle, o garoto muda de alvo. Dessa vez ele pretendia acabar com a vida de Finral, até que novamente é tocado por aquele gato. Seu ataque claramente partiria seu companheiro ao meio, mas o destino havia mudado. Asta errou o golpe e Finral estava intacto. Não importa a ordem da rainha, Vanessa conseguia impedir que Asta a executasse. É então que a grande bruxa tem uma ideia. Já que aquele gato estava impedindo Asta de cumprir o seu destino, então ela o destruiria. A bruxa ordena que Asta o ataque, mas aquilo foi inútil. Por ter sido criado pela magia de fio de Vanessa, o gatinho simplesmente era atravessado pela espada e voltava ao normal como se nada houvesse acontecido. Com isso, o gatinho novamente consegue tocar Asta. Dessa vez algo incrível aconteceu. A magia de marionete da Rainha das Bruxas havia sido quebrada. Ela havia errado na manipulação, mas como isso foi possível? O poder oculto de Vanessa. Aquele realmente era o poder capaz de controlar o destino. A habilidade daquela magia era alterar o destino de quem tocasse. O destino sempre estaria a favor de Vanessa.
A garota nunca enxergaria um destino onde seus companheiros são mortos. Ela sempre vai querer que os ataques contra eles sejam ineficazes. E aquele inofensivo gato garantiria que isso acontecesse. É então que a Rainha das Bruxas vê seu sonho sendo realizado. Ela teria em suas mãos a Vanessa e esse novo poder, partindo em um ataque direto usando sua magia de marionetes contra Vanessa. É então que o gato novamente surge, dessa vez tocando a própria rainha. E é nesse momento que a magia de sangue se dispersa novamente. A Rainha das Bruxas havia errado por escolha do destino. Ela agora estava no chão, posta de joelhos perante Vanessa, que dizia que sua nova magia, a magia do destino, serve para proteger os laços que ela possui com sua família. E a Rainha das Bruxas nunca poderia roubar isso, pois as duas não tinham nenhuma ligação. Vanessa havia superado o próprio destino. É então que vemos um flash do passado. Um passado que realmente traria o destino e o futuro feliz pra rainha e pra Vanessa. Nesse passado, a garota, ainda criança, corria em direção à sua majestade. Ela estava extremamente feliz enquanto carregava uma pequena boneca feita pela sua magia de fios. A rainha, então, ao ver aquilo, elogia o feito de Vanessa. E isso leva um grande sorriso ao rosto da garota. Vanessa então diz que um dia queria usar sua magia para fazer com que todos sorrissem. E também sorrindo, a rainha responde que um dia ela com certeza conseguirá fazer isso. É então que a gente volta para a realidade. E a realidade também havia chegado até a Rainha das Bruxas. Ela percebe que sempre buscou a perfeição e com isso esqueceu do que realmente se importava. Ela havia abdicado dessas emoções cruas e puras. Mas a magia de Vanessa só despertou graças a essas emoções. Essa era uma magia livre e incompleta que fazia dela perfeita. E agora a Rainha das Bruxas havia entendido isso, dizendo que Vanessa poderia fazer o que quisesse. A garota havia vencido e ela estava livre. Nesse momento todos elogiavam Vanessa. É então que algo aparentemente estranho acontece, e isso abriu portas para muitas teorias. Nero, que é um pássaro de anti-magia, pousa na rainha, que é um dos seres com mais mana de toda a obra, e os dois ficam trocando olhares. E após isso a rainha decide simplesmente curar Asta e seus companheiros, e também decide entregar a eles uma das pedras mágicas que estava utilizando como brinco, dizendo que para ela aquilo não teria serventia nenhuma. É então que a rainha explica o que são essas pedras mágicas. Ferramentas capazes de amplificar o poder mágico de quem as usa. Mas aquele não era um poder que poderia ser utilizado por qualquer pessoa. Só elfos eram capazes de dominar as pedras mágicas. Um clã com um poder mágico elevado que há centenas de anos atrás habitou o lugar que hoje é chamado de Terra Maldita. Ela então conta que todos os elfos no passado possuíam um poder mágico incrível. Alguns eram comparáveis ao dela. A bruxa ainda revela que no passado, os elfos acabaram sendo derrotados pelos humanos e desapareceram. O terceiro olho que Fan havia liberado na batalha anterior era uma magia élfica proibida, mas nesse caso não tinha sido ativada por ela e sim por outro elfo. Além disso, o demônio ancestral que quase destruiu toda a humanidade também é uma magia daquele clã. E esse monstro havia sido invocado pelo antigo ancião da tribo dos elfos. Sendo assim, ela conta que provavelmente os membros do Olho do Sol da Meia-Noite descendem dos elfos, e tem mais. As duas espadas de Asta são o que restaram das magias de lâminas que eram utilizadas pelo antigo líder dos elfos. Nesse momento, após todas as revelações, os conflitos chegaram ao fim. Mars iria voltar para Diamond, mas levando um presente da Rainha das Bruxas. Um pouco de sangue com a magia de marionetes, e assim, ele seria capaz de controlar o rei e acabar com todas as guerras, abrindo espaço para viver novamente com Fana. Asta e os outros touros decidem voltar para casa, enquanto a bruxa se despede de Vanessa, pedindo que um dia ela volte para a visitar. Já o Fanzel, depois de ter sido liberado, ele decide levar a Fana com ele para a proteger. Assim o Mars e o Ladros podem voltar para o reino de Diamond e salvar aquele lugar. Porque se a Fana voltasse com eles, ela poderia levar suspeitas para os outros comandantes. Mas agora, finalmente retornando ao QG dos touros, a Vanessa estava feliz. Ali era o seu lugar de verdade, onde ela é sempre bem-vinda. Ela estava livre e aquela era sua família. Hey galera, não esquece de me seguir lá no Instagram, @anishounen. Lá é o lugar perfeito pra gente trocar uma ideia, compartilhar teorias e muito mais. Lá eu também dou vários spoilers sobre os próximos vídeos e não é só isso. Eu também posto várias vezes o processo criativo das thumbnails ou do próprio vídeo, então lá é legal pra você ficar por dentro de tudo e também pra gente trocar um conhecimento, né? Então se você tem um pedido de vídeo ou de uma teoria ou quer compartilhar sua teoria comigo, me envia lá no Instagram, @anishounen, o link tá na descrição.
E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito que tenham curtido esse quadro. Já lembrando que o episódio pode acabar um pouco depois ou um pouco antes do que eu comentei aqui, mas mais ou menos isso é o resumo. Não esquece de deixar o seu like aí embaixo e se inscrever no canal se for novo por aqui, hein? Eu vejo todo mundo no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!